Mário Oliveira. Em todos os meus anos de escola, eu sempre fui o menorzinho, tá? Eu não cresci muito. Hoje eu tenho 1,70 m. Eu também era o mais magrinho. E, bom, isso fez com que eu ganhasse muitos apelidos ano após ano. Pelo menos uns 3 ou 4. Inicialmente, eu não achava que isso ia me prejudicar. Mas com o passar dos anos, eu acabei me tornando uma pessoa mais insegura, muito tímida. Eu não sabia que isso era um problema, não para mim. Eu fui entender que era um problema apenas no 3º ano do ensino médio. Um amigo chamado Felipe, durante uma das atividades em sala de aula, me puxou e me perguntou: vem cá, por que você fala sempre as suas frases pela metade? Eu não entendi e perguntei: como assim? E ele me explicou: quando você vai dar uma opinião, você sempre fala frases do tipo, e se a gente tentasse e não termina? Eu não sabia responder para o Felipe o motivo daquele meu comportamento. Acabada a atividade, eu fui para o intervalo, e nesse intervalo eu fui para um banco de madeira que tinha na minha antiga escola, onde eu sempre parava para pensar sobre a vida. Todas as vezes que eu pensava sobre ela, eu estava lá, sozinho. Eu via que eu não estava me comportando bem com a minha própria vida. Era uma situação em que eu tinha um mundo todo de ideias na minha cabeça, uma quantidade exagerada de ideias que eu não conseguia passar para as pessoas. Era como se a minha mente fosse na frente e o meu corpo ficasse. E não só isso. Eu também meio que me auto-sabotava. Era parecido com o meu medo de agulhas, que eu tinha mais naquela época. Era uma questão de eu me colocar sempre em último da fila. Era uma esperança de que a turma me esquecesse por lá. Ou que não desse tempo de tomar uma vacina e simplesmente ficasse para outro dia. Eu agia assim em todas as áreas da minha vida. Seja na minha vida amorosa, quer dizer, vida amorosa, né, porque ela não existia. Seja na minha vida acadêmica, onde eu fazia todos os trabalhos, eu fazia tudo e não queria apresentar. Eu chegava a ficar doente quando ia apresentar algum trabalho. Eu parei meus pensamentos naquele momento, quando eu entendi que aquilo não era uma questão simples de timidez exagerada. Aquilo era medo de viver. Mas aquele medo era uma coisa muito silenciosa, eu não sabia como lidar com ele. Eu não me sentia à vontade de dividir isso com ninguém. Passados alguns dias, um grande amigo chamado Elvis me chamou para que nós fôssemos a um shopping perto da escola. No meio do caminho, ele me disse: olha, lá nós vamos encontrar 2 garotas. Eu já disse: não, 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 de jeito nenhum, vamos nada. Não, não tem nem perigo. E bom, ele tinha lábia e eu não tinha o ímpeto. Então ele me convenceu. Fomos. Quando chegamos lá, as 2 meninas estavam esperando e uma delas era muito bonita. Eu fiquei interessado nela e eu até achei que ela estava olhando um pouco para mim. Mas a minha própria incapacidade de lidar com aquilo fez com que eu não falasse nada, não fizesse absolutamente nada. Decepcionado comigo mesmo, eu fui embora. Fui rumo à parada de ônibus para ir para casa. Na parada de ônibus tinha muita gente. Era uma quantidade anormal de pessoas. Mas eu lembrei que era dia de jogo do Brasil, na Copa do Mundo de 2002. Muita gente estava se organizando para assistir o jogo em algum lugar da cidade, já que os jogos eram de madrugada. Foi quando eu vi, naquela multidão, uma menina linda, de olhos verdes, de cabelo encaracolado. Eu olhei para ela e quando ela olhou de volta para mim, eu virei logo a cara.
Eu tremi, eu fiquei gelado, o que é que eu faço agora, meu Deus? E discretamente eu olhei de canto de olho. E ela estava olhando para mim. Eu me surpreendi quando ela se aproximou e me perguntou: que horas são? Olhei os pulsos, não tinha relógio, mas eu lembrei que eu tinha no bolso um celular daquele modelo tijolão, que quem aqui não nasceu na época da internet, com certeza ou teve ou conheceu alguém que teve. Olhei, 9:30 da noite, e respondi. Ela me perguntou também qual a linha de ônibus que passava lá naquela lanchonete que ficava na Avenida Beira-Mar de Fortaleza. Também respondi e fiquei calado. Para minha surpresa de novo, ela chegou e perguntou: vem cá, eu vou com meus amigos para assistir o jogo, por que nós não vamos juntos? E eu respondi: minha mãe deixa. O quê? Minha mãe não deixa. Tradução: minha mãe não deixa. Vocês estão rindo agora, porque na hora eu quase chorei para falar isso. Mas, diante de novo questionamento sobre o que eu tinha falado, eu disse: infelizmente eu não posso ir. E ela ficou meio chateada, não sabia o que fazer também. E eu não sabia se ela estava chateada porque eu não tinha respondido o convite, respondido negativamente, quer dizer, ou porque eu não estava fazendo absolutamente nada, e era para eu ter feito alguma coisa. Mas não deu tempo de descobrir porque ela foi embora. O ônibus dela chegou e ela partiu. O meu ônibus veio logo em seguida. Mas antes disso, eu bati na minha cabeça algumas vezes e disse: isso, mais uma vez você perdeu uma oportunidade, seu trouxa. É isso aí, continua assim. Entrei no ônibus, sentei no banco, fiquei pensando sobre a vida de novo. E lá de cabeça baixa, eu pensei comigo mesmo: se eu tivesse pelo menos mais uma chance para fazer tudo diferente, eu faria. Quando eu levantei a cabeça, o ônibus dela estava logo ao lado. Eu não pensei duas vezes. Peguei minha mochila, abri o zíper, tirei o caderno, tirei uma folha, anotei meu nome, anotei meu telefone e fiz uma bolinha de papel. A minha intenção era jogar a bola de papel pela janela do ônibus dela, para que pegasse na cabeça dela. E quando acertasse a cabeça dela, ela veria meu nome e meu telefone e saberia pelo menos que eu existia. Tá, ela podia ficar com raiva disso. Mas a intenção era muito nobre. E eu mirei, senhores. Eu mirei muito. Mirei e joguei. A bola passou pela janela do outro ônibus, foi na direção da menina, bateu no banco antes dela e foi para o outro lado. O ônibus dela arrancou e ela foi embora. Mas naquele momento, eu tive uma resolução minha. Eu não podia viver desse jeito. Eu não podia continuar tendo esse comportamento. Eu decidi naquele momento que ia perder aquele medo ridículo de viver. Bom, pessoal, não foi tão fácil assim, não. Eu ainda passei uns anos apanhando, até que eu entrei na atual empresa onde eu trabalho. Nos primeiros treinamentos da empresa, meu queixo tremia quando eu tinha que falar alguma coisa. Quando ia para o atendimento, nossa, também era meio caótico. E cobrar alguém? Vocês já tiveram que cobrar alguém, acredito eu. Tá? A pessoa desconhecida. Meu Deus do céu, o que eu faço? Mas ali eu estava numa posição nova. Ali eu seria o primeiro da fila. Ali eu tomaria todas as vacinas que aparecessem na minha frente. Eu deixaria de ser o último para ser o primeiro sempre. Não uma questão de competição, mas uma questão de tentar fazer. Mudou muita coisa quando eu adotei uma metodologia para mim mesmo. Nessa metodologia, a cada vez que eu fosse fazer alguma coisa nova, eu escrevia pelo menos umas 100 vezes um feedback para mim mesmo. Um auto-feedback. Dizendo o que eu tinha feito de bom e o que eu tinha feito de ruim naquele atendimento. Ou naquela situação. Eu melhorei. Eu ascendi na empresa onde eu trabalho. A menina de olhos verdes, eu nunca mais vi. Mas, querem saber?
foi até melhor. Porque a minha esposa... Você vai mostrar? Ela é a pessoa mais linda que eu conheço. E ela tem um coração muito lindo também. Os meus medos, muitos deles, continuam comigo. Aqui, nesse palco, agora. Mas o medo de viver e a timidez, nunca mais, senhores. Muito obrigado.